Me conta uma coisa, a sua vida melhorou de 2016 para cá? O justiçamento praticado por Sérgio Moro, o juiz suspeito, acabou com a corrupção aqui no Brasil? E a eleição do capitão presidente Jair Bolsonaro mudou a sua vida para melhor? Se a resposta para tudo isso for não, então eu tenho um convite para lhe fazer. Participe, junto conosco, da campanha para a publicação do livro Reflexões no Brasil Pós-Golpe. Nos ajude a propagar essa história. O link está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado e eu conto com você. Bom, a primeira pergunta é qual é, a meu ver, as principais divergências entre o Florestan e os intelectuais da geração, especialmente Fernando Henrique. Bom, o Florestan não fugia do confronto, inclusive o confronto intelectual, né? Ele gostava muito de debater e de colocar em dúvida o que pensavam seus adversários intelectuais. E o caso mais célebre, na verdade, é do Gilberto Freire. O Florestan vai nutrir pelo Gilberto Freire ao mesmo tempo uma admiração, ele vai convidar para bancas, etc. Mas ele quer que o Gilberto Freire venha ver em São Paulo, digamos assim, a contestação que ele e os alunos dele, inclusive Fernando Henrique e Ottaviani, estão construindo da obra freiriana, né? O outro adversário bastante importante da época são os intelectuais do entorno do ISEB, com o Guerreiro Ramos é o mais destacado deles. O Florestan vai questionar o posicionamento nacionalista desse grupo e a ideia de que a sociologia tem que cumprir tarefas do desenvolvimento brasileiro postas por outras áreas e não pelas questões que ela própria encontre. Quanto ao Fernando Henrique, o Fernando Henrique foi muito próximo do Florestan e eu diria que o distanciamento vai se construindo com, eu diria, um processo de aprofundamento da importância do marxismo na obra do Florestan, ao mesmo tempo que há um arrefecimento da importância do marxismo na obra do Fernando Henrique e principalmente da ideia das possibilidades de transformação do Brasil, de como poderia se dar o desenvolvimento brasileiro. Florestan vai defender que, na verdade, o país tem que buscar autonomia, democracia, independência e, preferencialmente, uma revolução democrática e, se possível, socialista. O Fernando Henrique vai defender posições mais ligadas à ideia de que o desenvolvimento brasileiro seria necessariamente subordinado a um desenvolvimento estaria subordinado a limites impostos pelas grandes potências, sobretudo os Estados Unidos, ou seja, a teoria da dependência. A dependência era algo concreto contra o qual não havia limites contra os quais o Brasil poderia se defrontar. Então, e esses limites não seria possível imaginar que tanto a burguesia quanto os movimentos sociais, os trabalhadores poderiam se opor a esses limites e que era necessário encontrar caminhos dentro desses limites. Não haveria possibilidade de ruptura e nem de transformação nisso, né? Claro que isso em linhas gerais é um debate bastante sofisticado. Eu lembro que quando eu fiz a pesquisa sobre o Florestan, de encontrar um livro de 69 do Fernando Henrique em que ele busca, na dedicatória, apontar a sua proximidade ainda com Florestan, dizendo que os temas, algo mais ou menos assim, faz muitos anos que eu fiz a pesquisa, mas que o livro mostrava que eles tinham interesses comuns, né? Então, eu diria que
essa diferença vai se aprofundando com o tempo e que ela termina com a aliança, o que põe definitivamente Fernando Henrique e Florestan em campos opostos do ponto de vista da compreensão do Brasil, é a aliança do PSDB com o PFL em 1994. O Florestan não rompe com o Fernando Henrique enquanto amigo pessoal, mas as colunas dele na Folha, nessa época, onde ele escrevia com mais regularidade, deixam claro que ele já não partilhava mais de... não esperava que o Fernando Henrique fosse o motor de qualquer transformação no país, mesmo transformações pontuais e democráticas significativas que resultassem em algo concreto para os trabalhadores. Me parece que a obra do Florestan ela é recuperada de forma muito diferente ainda hoje. O Florestan deixou uma obra muito vasta, que tem repercussões fortíssimas na área da antropologia, da sociologia, da educação. E então, dependendo da necessidade de cada um dos pesquisadores, intelectuais, ela acaba sendo mobilizada para pensar problemas nacionais e mesmo regionais. Também a questão das relações entre o Brasil e os países da América Latina, os Estados Unidos, ela é fundamental. Então, eu diria que a obra do Florestan não é hegemônica na sociologia, embora não seja um sociólogo e possa estar cometendo um equívoco, ou seja, ela não é uma unanimidade, ela é bastante questionada de maneira positiva e de maneira também, às vezes, não muito apropriada. Mas eu diria que nos anos recentes, a obra do Florestan tem sido muito utilizada para pensar as questões raciais no país, mobilizada por intelectuais negros que dão continuidade às pesquisas das quais ele participou, claro que não sozinho, né? É preciso pensar que a própria pesquisa que ele fez nos anos 50 com o Bastide, ela contou com a participação de intelectuais negros muito importantes, já na época, né? O Florestan dizia que o movimento negro seria o zênite da revolução no Brasil, ou seja, ele punha um papel muito forte no pensamento e na ação dos movimentos negros. Ele escreveu isso para vários intelectuais negros. Ele tinha um trânsito muito forte no movimento negro brasileiro. Então essa obra é recuperada para pensar os problemas de hoje. Assim, basta dizer que o Florestan propôs políticas afirmativas na reforma constitucional de 1993, que não foram adiante porque a reforma não foi adiante, mas que elas são parte do movimento pró-cotas, por exemplo. Então o resultado prático dos debates que o Florestan conduziu durante a vida, claro que não sozinho e muitas vezes até de maneira secundária em relação ao próprio movimento negro, mas elas estão presentes. O que ele pensa sobre educação, sobre a sociedade brasileira, sobre as relações do Brasil, também cada área vai mobilizando. Então, por exemplo, para pensar as relações de dependência e possibilidades alternativas e dificuldades de relações com os impérios, etc., a obra do Florestan sobre o subdesenvolvimento dos países latino-americanos e sul-americanos em particular é muito importante. Agora, me parece que uma parte da obra que a academia ainda não dedicou o devido valor a ela são os escritos políticos dos anos 80 e 90 do Florestan. Eu digo que não dedicou porque ela foi produzida toda fora da academia. Ela foi produzida sobretudo para jornais, publicações de interesse geral, tipo a Folha de São Paulo, o Jornal do Brasil, onde ele mais escrevia, mas também publicações sindicais e partidárias.
E essa obra não tem a sistematização de uma tese, de uma dissertação ou de um estudo monográfico, mas ela é muito consistente e ela se provou muito acertada nas previsões do que poderia acontecer no Brasil, caso a gente não fizesse uma revolução democrática, ou seja, caso a gente não aprofundasse, não vencesse a disputa em torno da Constituição de 88, que para ele era muito dúbia e tinha a questão da tutela militar, tinha a questão de não permitir uma reforma agrária radical, ou seja, a propriedade era excessivamente protegida pela Constituição de 88. Então, o Florestan pensou os problemas da democracia brasileira a quente, como um verdadeiro cientista político de interesse dos trabalhadores, né? Um cientista político engajado na militância dos trabalhadores e também como deputado federal. Então, essa obra, eu defendi isso no ano do centenário, 2020, eu acho que ela ainda precisa ser devidamente estudada. Ela é a parte da obra do Florestan que não foi suficientemente lida e que traz respostas para os problemas que a gente vive, como, por exemplo, o bolsonarismo, né? De uma certa forma, o Florestan previu a possibilidade de que a extrema-direita reconquistasse terreno quando a situação fosse adversa. Bom, por que a elite brasileira não tem empatia com a cultura e a história dos povos latino-americanos e com o brasileiro também, e tem tanta empatia com os Estados Unidos e com o Miami, né? Essa é a pergunta. A minha resposta, eu diria que para o Florestan, a resposta está no materialismo histórico, ou seja, a história da produção material, a história da produção de riqueza no Brasil leva a uma situação em que a elite não se vê comprometida com os destinos do povo. Por quê? Porque o povo aqui sempre, a mão de obra no Brasil sempre foi substituível, ou seja, a escravização indígena se sucedeu à escravidão negra, africana. Quando o tráfico da África é interrompido, ao tráfico interno de escravos, escravizados. Com o fim, com a abolição, a mão de obra negra vai ser substituída, em grande medida, por braços pobres europeus e depois asiáticos. E depois ainda virá uma movimentação, né, de migração interna de nordestinos para o sul e sudeste, ou seja, uma população de origem sobretudo indígena, mas também negra e branca também, pobre, para o sul e sudeste. Ou seja, sempre que a elite precisou de novos trabalhadores e de novos braços para produzir riqueza, ela encontrou um caminho de substituição que não exigia condições mínimas de reprodução. A ideia de que o salário no século XIX, na Europa, o salário tinha uma função básica, que é manter o trabalhador vivo para ele continuar trabalhando e permitir que ele tivesse filhos que também teriam uma vida bastante dedicada à produção de riqueza para a burguesia europeia. No Brasil não é necessário a reprodução, porque é possível, o sistema que se montou aqui historicamente se permitia a substituição dessa mão de obra a qualquer momento. Bom, então o Brasil cria uma elite que não tem nenhuma empatia com o seu povo e não tem relação econômica significativa com os países vizinhos. Ou seja, ela é totalmente dependente dos países centrais e, mais recentemente, dos Estados Unidos, mas também foi da Inglaterra, parcialmente da França e da colônia Portugal nos primeiros anos. Então, eu diria que num sistema como esse, não é possível surgir uma elite, não pessoas da elite, mas uma elite enquanto classe
com empatia com o povo brasileiro, com força para impor transformações democráticas no país. Essas transformações democráticas só viriam, na opinião do Fernandes, se o povo, ou seja, os trabalhadores, assumissem o comando do processo. E essa é a esperança dele, de que em algum momento os trabalhadores dominem o processo e consigam impor reivindicações democráticas e igualitárias no país. Hoje a gente vive um problema, eu diria, bastante complexo, porque na nossa conjuntura, a mão de obra que ainda trabalha na produção de riqueza pode, em grande medida, ser substituído por máquinas. Não totalmente, é verdade. Mas o número de trabalhadores necessários diminuiu consideravelmente. Ou seja, a elite, nesse momento, não precisa nem substituir a mão de obra que tem aqui. Ela tem um exército industrial sobrando e não se criará, portanto, uma empatia dessa elite para com o povo de maneira, digamos, entre aspas, natural. A tendência é que esse conflito entre os desejos da elite de se parecer e se aproximar dos Estados Unidos fiquem cada vez mais fortes em oposição às necessidades do povo brasileiro. Tá certo? Valeu!